Deixe-o Partir. Que filme forte, né? Um filme muito forte. Mas vamos falar um pouquinho sobre ele. Se você não assistiu o filme, sugiro que você assista ao filme. Primeiro, porque essa análise vai conter spoiler. E também, se você não curtiu ou não se inscreveu aqui no canal, já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem uma análise sistêmica e com o olhar da psicanálise para os filmes e séries. Então, hoje nós vamos olhar para o Deixe-o Partir. Uma mãe que, antes mesmo de perder seu filho, já mostra ali traços de a grande mãe, né? Essa mãe que é mãe de tudo, de todos, onde este lugar ninguém pode ocupar. Então, ela já tem algum conflito ali com a nora, porque ela não deixa a nora ser mãe do filho e nem ser esposa do marido, porque essa mãe já ocupa todos esses espaços, né? Então, quando a gente ouve deixa-o partir, é partir quem? Né? Porque ela teve que deixar partir todos os homens, né? Da vida dela, o marido, o filho, para ficar com o neto, né? Para ficar com o seu descendente, com aquele que levaria a sua história adiante. Mas para isso ela perdeu o marido e o filho. Então a história começa com uma família, né? A mãe, o filho que ainda morava com a mãe, esse é um outro ponto importante, né? Um filho que ainda se nutria dessa mãe. Se ele se nutre da mãe, logo ele não se casa verdadeiramente com essa mulher, mas ele estava ali com a mulher. Ele não pontua em nenhum momento, né? Imagina, o filhinho da mamãe dificilmente vai pontuar a mãe e dizer deixa ela ser mãe, deixa ela ser esposa, né? Então não tinha isso. E ele sofre um acidente e vem a falecer. Então, ele morre. E aí, depois de um tempo, a nora se casa com um homem não tão legal, com um homem que traria ali muitas consequências para o desenrolar da história. É importante a gente observar nessa dinâmica que essa menina, essa mulher, ela busca o que nas relações? Segurança, né? Então, não aparece em nenhum momento a família dela, então ela está sozinha. É uma menina que quer ser protegida e ela encontra neste marido que ela não ama, porque no dia do casamento ela não consegue beijá-lo, mas ela recebe ali para ter o quê? Segurança. Também temos que considerar a época da história, né? É uma história que aconteceu numa época onde mulher não podia ser viúva ou solteira, porque senão ficava mal falada, ela tinha um filho pequeno e ela precisava de um homem para se sentir segura para criar aquele filho. Era uma outra época, né? E aí, essa moça que se casa, ela fica à mercê desse marido, que é um marido agressivo, que bebe, que tem uma família disfuncional, uma família que não é uma família das mais saudáveis possíveis. Então, quando a gente vai voltando lá no começo do filme, que ela olha o neto sendo maltratada por aquele homem, que ela olha a nora sendo apanhando daquele homem na rua, todo mundo assistindo, ela toma as dores. E aí, o que ela chega em casa, ela faz? Porque ela é a grande mãe, então ela está ali para salvar. E aí, ela decide que ela vai salvar o neto. Qual a prioridade dela, menina? Não, a prioridade dela é o neto, o foco é o neto. E ela decide ir, mesmo que sozinha. O marido, lógico, vai para acompanhá-la. E todo o enredo da história é cercado por um medo, né? Do que essa família vai fazer, do que essa família é capaz de fazer. Uma família completamente tóxica, completamente desequilibrada, onde para pertencer todos têm que deixar tudo para ficar. É muito comum famílias que vivem nessa toxicidade de seja patriarcal ou matriarcal, num contexto, numa família que não está estruturada em pilares saudáveis. Você, para pertencer, é preciso deixar tudo para ficar. Então, os filhos abdicavam da própria vida à mercê daqueles que os sustentam, que é a mãe e o pai ali, né? Padrasto, acho. Então, todos viviam às custas de quem? De outra grande mãe. Então, quando tem a junção das duas grandes mães, cada uma está defendendo aquilo que é importante para si. Então, uma de um clã está defendendo o clã dela, outra de outro clã está defendendo o clã dela. Então, a degladiação de duas mulheres muito fortes
Em prol de quê? De defender a sua família, aquilo que é do seu clã. Quando aquela moça decide se casar com aquele homem, ela toma para ela como sendo, agora ela é parte do nosso clã. Para isso ela tem que abrir mão de tudo que veio antes, inclusive do filho, porque ela não tinha vez de cuidar daquele filho. Ela abria mão, inclusive, daquele filho. Então, para você pertencer a esse clã, você tem que abrir mão de tudo. O filho dela precisava abrir mão do passado, que era o pai, o avô, a avó. Então, quando aquela avó vê aquilo tudo acontecendo, ela vai atrás da moça e fala: não, eu tomo você como minha filha, você volta para casa, traz o meu neto, tudo por quê? Por causa do neto. Traz o meu neto de volta e a gente volta. Só que a história não acontece bem assim, né? Essa família acaba, né? Ela acaba montando um plano para trazer a moça de volta, que não dá certo. O marido perde ali os dedos, né? Que são que os seus valores, né? Os dedos, mãos, sempre a gente vai falar anel, né? A gente tá falando de valores. Então você vai perder os seus valores. Se você quiser levar parte da minha família, você vai perder tudo, inclusive seus valores. Esse homem não dá conta disso e ele decide voltar para a casa dessa mulher e resgatar o neto e a nora. O que não dá muito certo, né? E acabam todos morrendo ali. E só sobra a nora e o neto, né? Então, o que ela foi buscar? O neto. Tudo o que importava, o neto. Quando o marido dela, depois sem os dedos, fala: esquece isso. Deixe o nosso filho morrer. Agora ela seguiu a vida dela, ela fez as escolhas dela. Sistemicamente falando, ela fez as escolhas dela. Não havia muito o que se fazer ali. Porque ela estava enredada numa família que ela não queria, mas ela também não denunciava. Por quê? Porque quando eles foram denunciar, a polícia já estava a favor de quem? Daquela mãe, daquela grande mãe. Que, na verdade, a grande mãe, ela é mãe de todos, né? Inclusive, tinha ali umas questões com a polícia. Então, ninguém conseguia tirar ela daquele contexto, daquele enredo. E aí, quando eles assim tentaram fazer, essa grande mãe toma a força e fala: daqui ninguém vai mexer, não. E aí ele perdeu os dedos, depois ele decide voltar lá para resgatar, mas ele estava impossibilitado, ele não estava ali 100%, né? E ela ficou com o neto e com a nora, e o filme termina assim, ela com o neto, a nora voltando para casa, sem o marido e o filho, né? Porque o filho já tinha morrido. O marido faleceu para resgatar esse neto, e ela ficou sozinha com a nora e o neto, né? Os homens foram embora. Né, porque ela não deixou, na verdade, quem partir? O filho. O filho ela não tinha vivido aquele luto, ela não chorou a morte daquele filho, ela não deixou ele partir, ela não permitiu que ele fosse embora. E quando aquela nora vai embora e leva o neto dela, que era tudo que ela tinha de memória daquele filho, ela não dá conta, e aí ela decide resgatá-lo, e isso custou a ela, né? É o preço que custa a gente não abrir mão, às vezes, de algo ou alguém ou alguma coisa em nossas vidas. Vai custar um preço. Custou primeiro os valores do marido, os dedos, depois custou a vida desse marido, custou a ela. E agora ela teria que passar a vida dela à mercê, né? Ali, cuidando do neto e da nora, porque é o que tinha sobrado. Ela perdeu todo o resto. Né? Porque ela teve esse ímpeto de não deixar, na verdade, no fundo da alma, o que essa mulher não deixou partir? O filho. O filho, ela não viveu esse luto. Ela não deixou ele ir. Para que depois ela pudesse fazer de outras formas. Haveriam outras possibilidades e outras formas para ela rever esse neto, rever essa nora, que escolheu aquele homem, né? Para seguir a vida dela. Poderia ter ficado sozinha ou não, né? O contexto social da época às vezes não possibilitava, mas ampliando esse olhar, a nora escolheu aquele homem para assegurar o neto, o filho e a ela. Né? E quantas mulheres, no desespero de não ficar sozinha, aceitam as condições que vêm, porque tem medo, né? Era uma grande donzela, a mãe uma grande mãe e outra grande mãe, os 5 filhos, 4, 5 filhos ali completamente infantilizados, que não se sustentavam, não enfrentavam aquela mãe como adultos de dizer: a vida é minha, eu decido, né? Então todos ali muito infantis, muito meninos, né? Diante da mãe eles eram meninos, eles não tinham condições de
falar, porque uma necessidade imensa de pertencimento. Para eu pertencer a esse clã, eu vou ter que ceder à minha mãe, fazer do jeito dela, como ela quer. Então, quando a gente olha para todo aquele enredo, era muito doentio e tudo ruiu, né? Tudo ruiu. E o que sobrou? A nora e o neto, a quem ela tanto não deixou ficar, não deixou partir. Custou a ela, custou a perda do marido, custou ela ficar agora sozinha. Então, na vida, a gente passa por situações que custam um preço e a gente tem que decidir qual preço a gente quer pagar. Ela ter deixado o neto ir tinha um preço, ela ir atrás do neto teve um outro preço, e aí a vida vai cobrar o quanto lhe custa aquilo e o quanto você está disposto agora a arcar com as consequências das escolhas. E não tem certo, não tem errado, tem o que era possível para aquele dia, para aquele momento, para aquela hora. E não avaliar os riscos que aquilo custava acabou saindo caro para ela, né? E agora ela seguiria a vida somente com a nora e o neto. Essa é a análise de Deixe-o Partir. Eu espero vocês na próxima análise de filme. E toda semana tem um vídeo novo. E se você tiver alguma dica de filme, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E a seu olhar sobre esse filme, o que você achou?